Olá, o Novos Tempos está começando e no programa de hoje vamos conversar sobre Escola Sem Partido, um movimento que afirma combater a doutrinação política dentro da sala de aula. A iniciativa se tornou um projeto de lei no Congresso e está gerando intenso debate. Quais são os limites para o trabalho dos professores? A doutrinação política é mesmo um problema frequente? Há um risco de que uma nova lei instale a censura nas escolas? Será que a nossa Constituição dá argumentos aos dois lados quando define liberdade de ensinar e divulgar o pensamento e pluralismo das ideias e concepções pedagógicas? A instabilidade política e econômica que afeta o Brasil e a crescente polarização política evidenciada nas eleições de 2014 atinge também outras áreas, como a educação. O projeto de lei Escola Sem Partido, proposto em maio do ano passado, divide opiniões. Segundo o senador que idealizou o projeto de lei, o objetivo é impedir que professores e autores de livros didáticos se utilizem das salas de aula para obter a adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas. De acordo com o programa, a educação brasileira deverá respeitar alguns princípios, como, por exemplo, neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, pluralismo de ideias no ambiente acadêmico, reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação de aprendizado. A conduta do professor também deverá respeitar algumas normas. Por exemplo, os professores não poderão promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Os professores não poderão fazer propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitar seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, os professores deverão apresentar aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. No meio acadêmico, muitos professores são contrários à ideia e veem uma tentativa de censura. Do ponto de vista da necessidade pedagógica ou da necessidade, vamos dizer assim, política, eu penso que ele é um projeto que vai cercear a liberdade de pensamento dentro de sala de aula num período em que nós precisamos justamente exercitá-la. As pessoas que propõem o debate da escola sem partido ou que propõem a lei de uma escola sem partido, desconsidera que o fato de uma escola não ter partido ou, vamos dizer assim, de um professor não se posicionar a favor do que ele pensa ou dos valores que ele tem, esse posicionamento já é partidário. Já esta professora acha que o Escola Sem Partido não tira a liberdade de expressão do professor, mas sim amplia o debate. Eu, como professor, eu acho ele muito razoável, no sentido que ele, em momento algum, diz que não pode haver discussões políticas dentro de sala de aula. Muito pelo contrário, tem até um item lá, o item 4 do projeto, que ele diz: caso haja essa discussão de política, questões morais e religiosas, que o professor seja justo, que ele traga duas versões e não só uma. Mais do que a lei em si, assim, mais do que uma preocupação que eu tenho da lei ser aprovada ou não ser aprovada, só o debate que foi levantado ele já é significativo, porque o objetivo da lei era um objetivo informativo. É para que as pessoas soubessem, tanto os alunos quanto os professores, que esse equilíbrio ele é desejável para uma escola. O programa não avançou no Congresso Nacional e corre o risco de ter a tramitação encerrada. Porém, em alguns municípios, projetos muito semelhantes ainda podem ser votados. Num debate como este, os alunos não podem ficar de fora. Afinal, se trata do futuro de cada um. Eu não me sinto coagida quando alguém fala sua ideologia dentro da sala de aula. Eu acho que é importante para a gente poder escutar as pessoas mais experientes e também mudar a nossa opinião, que às vezes a gente tem em casa uma opinião diferente e na escola pode escutar outra. Eu consigo mostrar as minhas ideias e tal, mas tem gente que não consegue. E é claro que às vezes o professor, nem sempre por mau caratismo, mas às vezes porque ele tem uma opinião que ele não tem conhecimento de outras visões, ele acaba se impondo um pouco. O projeto ele acaba sendo meio que um remendo, sabe? Ele não conserta a educação no centro do problema. A discussão sobre o assunto é acirrada entre os que defendem e os que são contra o movimento Escola Sem Partido.
Nossa conversa de hoje, eu e o professor Edivar Guimarães, representante do ânima Sistema Avançado de Formação da PUC Minas, recebemos o professor do Departamento de Educação da PUC Minas e consultor da Unesco, Teodoro Zanardi. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Eu que agradeço o convite. Professor, para começar a nossa conversa, eu queria saber como compartilhar tantas responsabilidades em um mundo que mudou e assiste a cada minuto manifestações legítimas por direitos, por cidadania e por liberdade de expressão. Então, nós temos um grande desafio dentro da sociedade e esse desafio ele chega à escola, obviamente. A escola ela não é uma ilha dentro da sociedade. Então, essa escola ela se vê tensionada. Os novos momentos que nós vivemos no Brasil, com ânimos acirrados e também com várias ideologias sendo colocadas pelas comunidades, pelos coletivos, os grupos sociais, isso se reflete na escola. E aí a Escola Sem Partido, ela traz isso como potencial, que é discutir qual é o papel da escola dentro desse contexto. É nesse sentido, professor, que eu queria que você definisse para nós nesse programa, com clareza, qual é o papel da escola para o cidadão, na vida do cidadão, mas também na sociedade. Então, a escola, a de hoje e também a escola de tempos atrás, ela tem um papel de desenvolvimento dos projetos que estão em disputa na sociedade e principalmente daquele projeto que é hegemônico, né? Ao meu ver, a escola ela sempre representa um projeto de vida que quer se consolidar dentro da sociedade. Nós vamos transmitir valores, construir valores dentro da escola que representam aquilo que a sociedade deseja para si. Então, ela tem esse papel muito importante, que é de construção sempre de um futuro que aqueles que hoje detêm o poder querem para os seus jovens e suas crianças. E nesse sentido, então, a gente pode pensar que há limites estabelecidos, para além do bom senso ou daquilo que é definido na Constituição, há limites para que a escola gerencie o seu projeto pedagógico? Ou seja, ela tem limites estabelecidos? Eu acredito que sim, eu acredito que a própria Constituição e a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as duas trazem, né, um limite para aquela que é a ação educativa, a ação do professor, a ação da escola, a ação dos gestores, seus projetos, né, que isso tem suas limitações, suas potencialidades e tem seus conflitos, obviamente, né, essa busca pelo qual é o limite da escola no desenvolvimento desses projetos, como se relaciona aquilo que é o interesse coletivo ou interesse social com os interesses individuais, é algo de grande conflito, como a gente vê nesse momento. E você acredita que esse movimento ele restringe a liberdade de expressão do professor dentro de sala de aula? Olha, nós podemos analisar esse movimento, né, de duas formas. Ele tem uma proposta, né, formal, que traz ali a questão do próprio pluralismo, de um equilíbrio no debate entre as ideologias e da neutralidade, que é um problema, né, dentro daquilo que é uma concepção de escola, que ela é um projeto de vida que se deseja para o futuro. Esse projeto de vida ele é sempre ideológico, ele nunca é neutro. E nós temos outro problema, que é o que está acontecendo, né? Esse projeto ele está estimulando um patrulhamento dos professores em sala de aula, né, com famílias, né, até mesmo judicializando aquilo que é a ação educativa do professor. As escolhas feitas pela escola e pelo professor está sofrendo um patrulhamento que, obviamente, não é desejado. Agora, professor, nesse sentido, não seria coerente se essa proposta, esse projeto, pensasse, de fato, que ele descreve da escola, que ele também fosse extensivo à mídia, a outras fontes de informação da sociedade que nem sempre tem esse patrulhamento que é desejável à escola, que é proposto à escola? Mas eles não desejam isso. O foco é a escola pública. Eles nem se dirigem à escola privada. Na questão do ensino religioso, o posicionamento da Escola Sem Partido é que o proselitismo religioso dentro da escola pública nem seria um problema, uma vez que esse ensino é facultativo. Então, eles não têm um problema quando sai daquilo que é facultativo, é uma escolha da família. Se a família escolhe uma escola religiosa ou eu escolho um meio de comunicação para me informar, esse não é o foco. O foco é a escola básica, né, e a universidade também,
onde estão milhões de jovens e crianças que, segundo eles, seriam influenciados por essa doutrinação promovida pelos professores. E há um desconforto da sociedade com a doutrinação política? É visível, assim, realmente? Eu entendo que esse movimento está dando visibilidade a um desconforto de uma camada da sociedade. Ainda não consigo identificar se são realmente aquelas pessoas que têm seus filhos na escola pública, ou se são filhos de uma classe social, e principalmente na questão do ensino das ciências humanas, especialmente no ensino de história. Então, eles vão trazer a demanda, né, sobre a história, mostrar os vários lados, o que é algo altamente complicado dentro dos projetos educativos. E se a gente pensa, professor, em relação à dinâmica de funcionamento da escola, seja o seu conteúdo curricular, seja a sua dinâmica de funcionamento da sala de aula, a quem compete diretamente definir isso? Isso é muito a responsabilidade do professor, da direção pedagógica da escola. De fora, há instâncias que deliberam também nesse aspecto da sociedade? Família, etc. Eu entendo que a escola devia ser um espaço mais democrático. Infelizmente, esse movimento ele não está capitaneando essa proposta. Se nós tivéssemos uma gestão democrática da escola, da direção da escola, com a participação de representantes da comunidade, da família, dos alunos e até mesmo dos professores, que muitas das vezes não existe, nós teríamos um ambiente mais saudável e mais plural, né? Apesar do pluralismo que eles indicarem, é um pluralismo onde a pessoa é múltipla. O pluralismo que eu entendo aqui é que você tem professores de várias vertentes, como tem alunos de várias vertentes religiosas, ideológicas, até mesmo políticas, né, dentro da sala de aula. Então, eu acho que a solução, né, para a diminuição dessa tensão seria investir numa escola mais democrática, com um currículo mais democrático, com a participação de mais pessoas no debate. Infelizmente, eu vou ter que interromper nossa conversa, mas a gente volta no próximo bloco. Não saia daí. Estamos de volta com Novos Tempos e a nossa conversa de hoje é sobre o movimento Escola Sem Partido. A iniciativa já se tornou um projeto de lei no Congresso e está gerando intenso debate. E a gente continua a nossa conversa com o professor do Departamento de Educação da PUC Minas e consultor da Unesco, Teodoro Zanardi. Professor, deixa eu começar o bloco te perguntando. O movimento afirma, né, que há uma doutrinação política. Essa doutrinação dentro de sala de aula acontece também nos livros didáticos? Sim, como eu acentuei no início, eu entendo que o processo educativo, ele é feito de escolhas. A escolha é sempre ideológica. Toda vez que eu faço opções, essas opções representam ideologia. O exemplo que eu dou em sala de aula, a abordagem que eu faço, isso é uma escolha. Muitas vezes não é uma escolha solitária do professor, é uma escolha da rede, é uma escolha que foi feita a partir do material didático, que foi disponibilizado para esse professor, são escolhas até dos cursos de licenciaturas. Então, eu não perco de vista, sempre no debate sobre a educação escolar, que ela é feita de escolhas e, portanto, ela é ideológica. Essa ideologia ela vai ser expandida na escola. Só que a sala de aula ela pode ser realmente um lugar onde se busque, né, a supremacia de uma ideologia, não que eu não acredito que isso vai acontecer, como já foi exposto pelo próprio aluno. O professor traz algumas ponderações e eu ali, através dessa visão que ele expõe, eu faço as minhas escolhas. Então, professor, se ideologia ela é algo positivo, né? Não é em si algo negativo, qual seria, então, já que a grande denúncia é que há uma ideologização na escola, na sua maneira de pensar, na sua avaliação, qual é o objetivo real do movimento Escola Sem Partido? Eu acho que a Escola Sem Partido ela parte de uma premissa, de algumas premissas são falsas. Ela parte da premissa verdadeira que a escola é um espaço ideológico. Essa premissa é correta. Mas as premissas falsas estão naquelas que querem a escola como um lugar neutro e ainda que o professor não é um educador, ele é um transmissor de conhecimento. Transmissor de conhecimento ele não é. O
professor é educador, mesmo que ele não aceite esse rótulo, ele tem um papel educativo. Para mim, esse movimento, ele quer calar, né, a pluralidade que a escola traz. E ele quer calar, principalmente, está no projeto de lei, o debate sobre gênero e sexualidade. Porque ele põe como ponto, um tabu, né, a discussão de gênero e sexualidade na escola, sendo estes temas somente de responsabilidade da família. Então, o que está por trás do projeto de lei, especialmente, nem são as ideologias políticas, é a questão do gênero e sexualidade que eles colocam como algo que o Estado não pode, né, promover, o Estado não pode estimular esse debate. Agora, é interessante a gente pensar, você trabalha como consultor na Unesco, né, se essa realidade do Brasil tem sido discutida internacionalmente, essas propostas, ou é algo muito próprio nosso aqui, que não tenha ecos nas discussões sobre a escola que temos, a escola que queremos? Essas duas perguntas são fundamentais, né, que revelam como a escola está fazendo parte de um projeto de vida das pessoas, né? É a escola que temos, que queremos, porque é a sociedade que nós queremos no futuro. Bom, a própria Unesco, ela tem relatórios sobre a questão, especialmente de gênero e sexualidade, que foram divulgados aqui no Brasil, se opondo a esse projeto da escola sem partido. É uma questão que revela uma grande tensão das sociedades em relação à escola, não só da sociedade brasileira, né? Porque nós temos o desenvolvimento, principalmente no Ocidente, a gente pode dizer, né, de uma sociedade que ela preza a heterossexualidade, ela é machista, ela é branca, né, e ela ainda não quer debater outras possibilidades de construção política. Então, isso causa uma tensão dentro da escola, porque nós temos movimentos contra-hegemônicos. Hoje a questão da diversidade, ela está presente na sociedade e a escola tem assumido um papel relevante nesse debate, tá? Então, a gente pode ver que no âmbito global há temas como esse que estão aí na ordem do dia, sociedades já enfrentaram essas discussões, já superaram essas discussões de uma forma de se aceitar plural. Agora, professor, é muito interessante isso que o senhor está falando, porque me fez lembrar algum tempo no passado, sobretudo após a Revolução Industrial, alguns teóricos acusando a escola exatamente do contrário que esse movimento tem, as críticas que eles têm feito à escola, que a escola estava a serviço de uma manutenção, né, ou de preparar as pessoas para o mercado de trabalho, para manter o status quo, né, da classe dominante. E agora vem esse movimento falando que a escola está querendo destabilizar a sociedade. É isso mesmo? É isso mesmo. É um movimento contraditório no sentido que você está apontando. Uma das principais acusações que tem dentro da sociologia à escola é que ele é um aparelho ideológico do Estado burguês. Né? Exatamente. É o Estado burguês que deseja se perpetuar através da escola. Só que, para mim, o grande equívoco desses autores é que eles viam a escola de uma forma só, né, num único formato, como se a distribuição da cultura não envolvesse contradições e conflitos. O que esse movimento revela é uma visão contrária, né, que aquilo que a escola está distribuindo seria ideologia contra-hegemônica. E, obviamente, não é. Carece de qualquer fundamentação científica a gente acusar a escola dela buscar a construção de uma sociedade contra-hegemônica. Ela busca isso também, ela discute isso também, ela traz esse âmbito, essa dimensão da pluralidade, mas ela também traz uma educação que é pautada pelos valores capitalistas, burgueses, machistas, patriarcais. Então, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. E é assim que eu acho que é interessante na sociedade democrática. Ela ser o espaço da contradição que existe na sociedade, ela está presente na escola. Bacana. Vamos dar uma olhadinha no nosso quadro hashtag, que é a participação dos internautas. Vamos rodar a vinheta? A escola sem partido não deve calar os discursos, mas sim dar espaço a eles. Uma segunda opinião, o Escola Sem Partido chama de censura ideológica algo que está nas funções básicas do Estado de Direito. Acho
Terceira e última, pensar em escola sem partido não é prematuro, uma vez que mal conseguimos fazer com que os alunos se interessem por política. Como debater política em sala de aula com o movimento Escola Sem Partido? Como politizar os estudantes se o professor ficar censurado, né, dentro deste movimento, né, Escola Sim. Sem Partido? É interessante a pergunta e a colocação, porque um dos alvos da Escola Sem Partido é exatamente um autor que poderia ajudá-los no desenvolvimento de um projeto de pluralidade e de maior, não vou chamar pelo nome da neutralidade, mas maior horizontalidade nas relações de sala de aula, que é o Paulo Freire, né? Eles acusam Paulo Freire de doutrinação comunista, que a educação brasileira encontra as suas mazelas, tem fundamento na teoria freiriana, o que é um equívoco. Mas vamos lá na proposta de Paulo Freire. O professor realmente ele é uma autoridade dentro de sala de aula e para esse debate político, ele ser um debate realmente saudável, com compromisso democrático, nós devemos ter uma horizontalização dessas relações. Que as relações elas são muito verticais dentro de sala de aula. O professor realmente ele consegue, né, controlar o debate e às vezes impondo as suas opiniões. Onde nós teríamos o salto de qualidade para o debate político? O professor ele se vendo como aquele que aprende com os alunos e não aquele que tem a verdade, né, encarnada que ele vai distribuir para os alunos. Então, o debate político ele é um debate onde os alunos eles têm uma compreensão da realidade e eles conseguem se posicionar. A posição do professor ela não é a posição a ser seguida, ela é uma posição que encontra os seus fundamentos naquilo que o professor estudou, naquilo que o professor leu, naquilo que ele acredita. Mas os alunos têm os seus posicionamentos também. Então, a chave aí seria uma maior horizontalização dessas relações dentro de sala de aula. Professor, que saudade das denúncias de Paulo Freire, da educação bancária, né, do professor como ali aquele que detém todo o monopólio do saber. Sim, isso é uma pena não recuperar Paulo Freire nesse momento. Esse movimento mesmo poderia ter recuperado de uma forma positiva, uma vez que um dos mentores desse movimento, ele se vangloria de não ter lido Paulo Freire e não ter gostado. Então, é necessário que os professores leiam, que aqueles que querem uma escola sem partido, leiam Paulo Freire para, inclusive, otimizar aquilo que tem de positivo, né, numa relação que não é uma relação autoritária frente aos jovens e às crianças. Professor, chegamos ao fim da nossa conversa. Muito obrigado pela sua presença aqui, abrilhantando o nosso programa. Eu que agradeço pelo convite. Refletir sobre a função da escola na vida humana e na sociedade e qual a educação que queremos não é tarefa simples ou pontual. Todos precisamos participar continuamente desse debate e sobre a escola que temos e a escola que queremos, a sociedade que temos e a sociedade que queremos. Mas como exercer essa e outras dimensões de nossa cidadania sem o desenvolvimento da consciência crítica, do senso do coletivo, da justiça social e da igual dignidade cidadã? E você, o que pensa sobre a temática do programa de hoje? Entre em nossas redes sociais e deixe o seu comentário. Bom, por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo Novos Tempos. Ana, seja bem-vinda ao nosso programa e que a gente continue aí ajudando as pessoas a pensar essas temáticas. Obrigada, professor. E o Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!